Então vamos lá, na parte 2 da aula de Lab, né? Aula 2 de Lab. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver esse problema do MMC de uma forma um pouquinho mais elegante, baseado naquilo que a gente aprendeu. E vamos aprender um conceito novo de programação. Também é legal. A gente vai aprender um conceito novo de programação, tá? Pedro, que vai estar ajudando nessa parte aqui, dá uma olhada. Você anota para mim esses números aqui que a gente usou, que a gente vai calcular eles de novo. Você pode anota esses números aqui e depois a gente vai usar esses números para calcular, se a gente conseguir resolver esse problema, tá? Tá bom. O que a gente vai fazer? Aí, essa hora, a gente, como eu disse, dá até para a gente melhorar um pouquinho esse programa, mas ele não faria grande coisa. Esse caso, desses dois números, ele demoraria essa quantidade de tempo, tá? Mas aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver que existe, para resolver o MMC, o que eu preciso é o MMC. Existe uma seguinte propriedade. Se você pegar, vamos chamar assim, se você pegar MMC vezes MDC é igual a A vezes B. Sabia disso, Pedro? Não me lembrava. Mas é. Se você multiplicar o MMC pelo MDC, dá a multiplicação dos dois números. Então, se a gente calcular o MMC, calcular o MDC e multiplicar ele, vai dar o A vezes o B. Isso daí é uma propriedade. Uma propriedade do MMC, uma propriedade do MDC. Certo? A gente pode... Isso daí você pode conferir se existe isso mesmo. Opa, você pode conferir se existe isso mesmo. Acabei de dar um tapa no microfone aqui. Mas é fato, certo? Isso aí é uma coisa que está em algum lugar escrito aí na Wikipedia, se você quiser, você vai achar isso daí. Aí, cara, aí a gente já tem uma ideia de como é que a gente pode fazer para calcular o MMC de uma forma melhor. Como é que a gente pode fazer? Você já sugere? Você consegue sugerir? Bom, provavelmente a gente tem que calcular o MDC primeiro. A gente calcula o MDC e a gente vai ter que o MMC é o MDC dividido pelo A. Não. Desculpa, nada a ver. É o contrário, na É o verdade. contrário. É o A vezes o B, certo? Vamos fazer assim, A vezes o B dividido pelo MDC. É isso. Quando a gente fizer, se a gente fizer isso daqui, está resolvido. A gente viu que a gente consegue resolver o MDC de uma forma eficiente, né? Se a gente consegue resolver o MDC de uma forma eficiente, agora com essa informação e com esse conhecimento que a gente tem, a gente vai calcular o MMC também de forma eficiente. Beleza? A única coisa que a gente vai fazer agora, Pedro, é o seguinte: a gente precisa de calcular o MDC. O MDC de A e B, certo? E aí é a hora que a gente usa o outro algoritmo. Aí é uma coisa que é interessante. Quando você está aprendendo a programar, basicamente às vezes é isso. Você tem que resolver um problema, você não sabe resolver o problema, você fala, eu não sei resolver isso, mas eu sei resolver esse outro problema. Eu consigo transformar esse problema nesse outro problema que eu consigo resolver? Consigo. Então faça isso e volta. E aí tem só uma coisinha que você tem que ver. Quando você resolveu outro problema, para você resolver o problema original, é muito difícil, baseado na solução do outro? Às vezes é. Às vezes você resolve outro problema e o seu problema original continua enorme. Aí não ajuda muito. Mas às vezes não. Você resolveu outro problema, que você sabe resolver, o problema original fica muito simples, que é o nosso caso. Se eu conseguir resolver o MDC, o A vezes B fica trivial, certo? Então a única coisa que a gente vai precisar fazer é calcular o MDC entre A e B. E aí a gente vai fazer, normal, a gente sabe fazer isso já, a gente já vai fazer isso daí, só que a gente vai fazer usando um recurso novo de programação. Se você já sabe programar, você já sabe como é que funciona isso. Se você não sabe, algumas pessoas eu sei que está começando agora com programação, não se assuste, é simples, no final vai ficar simples, mas a gente tem que aprender a usar isso já, tá? Eu preciso de calcular o MDC entre o A e o B. Então como é que a gente faz para calcular o MDC entre o A e o B? Eu vou fazer assim, ó. Calcula o MDC para mim. Ok? Tudo bem? Calcula o MDC para mim do A e B. O computador, se você pedir com bastante educação, ele faz, entendeu? Vamos ver se vai. É interessante, não é? Tudo é uma questão de jeito. Se você conversar direitinho com ele, ele vai fazer. Vamos ver se vai rodar esse programa? Faltou, por favor, acho que não vai rodar.
Por favor, você tem razão. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 15 e 21. Ele não gostou, não. Acho que faltou. Vamos tentar com por favor. Uma boa ideia. Por favor. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. 15, 21. Não deu certo também. Talvez seja em inglês. É isso, é óbvio, né? É Python é inglês, então é cálculo. Realmente, não. Compute e aí, como é que é em inglês, hein? Greatest Common Division for me, please. Vamos ver se vai funcionar. E não funcionou ainda. Que absurdo. Que deselegante, ele fica xingando a gente. Não, e ele fica jogando esse negócio vermelho aqui na nossa cara, que ele não tá funcionando. Ok. Não tá funcionando, mas vai, certo? O que a gente vai fazer agora? E essa é a grande novidade dessa aula, inclusive, aí quando a gente for para a parte da prática, eu pediria que vocês pegassem os programas e tentassem usar isso em algum dos exercícios do Run Codes. De novo, isso daqui, nesse nível que a gente está trabalhando, é opcional. Não vai melhorar a qualidade em muita coisa, mas é um negócio que ele vai ser tão importante, mas tão importante depois, e vai ser tão importante para a sua vida, que é bom que a gente comece a brincar com isso já agora, com os programinhas simples, com os probleminhas simples. Porque daí quando vier as coisas mais complexas, a gente vai saber. E é isso que eu estou insistindo também o tempo todo. Nós estamos fazendo passo a passo, nós estamos aprendendo devagar para resolver os problemas, para quando chegar lá na frente com os problemas maiores, a gente treinou o suficiente com os problemas menores, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai ensinar o computador a calcular o MDC for me, please. Tá? E em Python, isso aqui varia de linguagem para linguagem também, mas todas elas têm uma estrutura parecida com isso daqui. Em Python a gente vai fazer isso aqui, olha. Compute. Eu vou colocar outro número aqui, tá? Só para você, a gente tem que conversar um pouquinho sobre essas coisas, que no começo era um pouco confusa, mas tá aqui, ó. Compute de GCD for me, please, tá? O def, eu estou dizendo assim, eu vou definir para ele. Se você olhar o que ele fala aqui para mim, ele fala assim, olha, o compute de GCD for me, please, is not defined. Não está definido. Não está definido. E eu vou fazer justamente isso. Eu vou definir o que é isso. Eu vou justamente dizer para ele o que é esse compute blá 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 aqui para mim. Tá bom? E aí, aqui dentro, nós vamos colocar o nosso algoritmo. E aí, uma coisa que nós vamos fazer também é assim, ó. Eu vou vir aqui. Esse cara aqui, que está fazendo essa parte, ele não sabe como é que isso aqui vai ser usado. Não precisa saber. Você sabe porque quando você está fazendo o programa, normalmente você faz uma coisa, você faz outra, você define uma função e você mesma usa. Aqui a gente vai chamar de função, tá? Você define a função, depois você mesmo usa e tudo mais. Então tá tudo na tua cabeça. Mas você pode pensar que não. Você poderia pedir para um colega seu imprimir, um cara que manja de MMC, de MDC, o cara manja bastante, então ele consegue calcular isso aqui para mim, facião, certo? E aí você fala, cara, você podia calcular o GCD para mim, o MDC para mim aí? E aí ele vai falar, não, tá aqui, ó. E aí você não precisa saber como é que o cara fez aqui dentro. O que tá aqui dentro não te interessa mais. Vai ser usado direto. Então, só que agora a gente vai calcular. Como é que a gente faz para calcular mesmo? Como é que era a estratégia? Tem que colocar um while, While, enquanto nosso valor, nesse caso seria o y, for sim, diferente de zero. sim, O resto da divisão sim, de x uhum, por y, né? perfeito, O x vai ser definido como y anterior perfeito. e o novo y vai ser o meu resto agora. Opa, Maisinho. beleza. E aí, agora vem a outra coisa. Onde é que está a resposta? A minha resposta tá no compute. Não, No não, compute é a não, resposta. não.
dentre esses carinhas que eu estou trabalhando aqui. Né? Eu tenho o X, o Y, o X. o X é a resposta, certo? Então, quando você define uma função, esse carinha que a gente está fazendo aqui é definindo uma função, está ensinando o Python a fazer isso daqui. Quando você define a função, você tem que dizer, olha, eu já calculei o resultado e aí eu vou dar um return dizendo onde é que está o resultado que eu calculei. Nesse return aqui eu poderia dar return em qualquer coisa, tá? Bem, temos mais um negócio aqui, Pedro. Quando a gente estava começando a programar, lá atrás, eu falei que todo o programa é composto de 3 partes. Quais seriam? A entrada, o processamento e a saída. E a saída. Quando você está definindo uma função, você de novo tem essas 3 partes. Certo? Você tem de novo as 3 partes. Quando a gente estava fazendo lá atrás, a gente tinha visto que a entrada podia ser feita de várias formas. Eu insisti com vocês que a entrada podia ser feita de várias formas. Esse é o motivo. Porque aqui a gente está fazendo, codificando, está programando, e a entrada para esse cara aqui tá vindo por aqui, ó. Isso aqui a gente chama de parâmetros. São os parâmetros, certo? Parâmetros dessa função que eu estou definindo. E para uma função, os parâmetros são a entrada. Então eu entro com esses parâmetros aqui, aí ele faz a conta que tem que fazer, e aí esse cara aqui é o processamento, e aqui é a saída. Totalmente diferente do que a gente tinha feito antes. Antes a entrada era o input, processamento, basicamente igual, depois saída era o print. Esse cara não. Esse cara a entrada está no parâmetro, a entrada está aqui no parâmetro, o processamento continua praticamente a mesma coisa aqui, e aqui a saída é um return, certo? Isso varia de linguagem para linguagem. Isso aqui é bem padrão, para falar a verdade, tem pouca variação, mas pode variar sim. Tem linguagem que faz return diferente, tem linguagem que, sei lá, tem várias possibilidades aqui. Mas basicamente todas elas vão ter alguma estrutura para fazer isso. O que aconteceu agora? Aconteceu que, depois de feito isso, se eu vier aqui embaixo, olha, quando eu estou aqui embaixo, você acabou de fazer, é até meio estranho falar isso, mas você acabou de fazer o compute de GCD for me, please, lá em cima. E aí eu falo para você, esquece o que você fez lá em cima e roda aqui. Eu estou querendo dizer isso pelo seguinte, a partir do momento que você implementou esse cara lá em cima, você definiu esse cara lá em cima, e esse cara faz o GCD, o MDC, da forma correta que a gente espera, você não precisa mais se preocupar com o que está acontecendo lá dentro. Olha aqui, eu passo a entrada para ele aqui, que é o A e o B, que eu acabei de calcular, e ele vai retornar alguma coisa que eu vou colocar nessa variável. Certo? Então, olha só, a mesma coisa está acontecendo aqui. A entrada está vindo por aqui, aí tem uma saída que eu jogo aqui. Então, quando eu for rodar esse cara, o A vai entrar aqui como X, o B vai entrar aqui como Y, e aí o X final vai retornar e vai virar o MDC. Tá bom? Com o tempo, você não vai mais precisar fazer essa ginástica mental de cima e embaixo e tal, as coisas funcionam mais de forma mais abstrata. Basicamente, o que você vai fazer é, eu vou imaginar, tem uma função que calcula o MDC para mim, o GCD para mim, e eu vou usar, tá? Bem, vamos ver se funciona, né? Vamos ver? Eu vou colocar aqui como 25, 15 no caso, e 21. E deu 100. Ah, tá. O que aconteceu aqui? Você lembra? O que foi? Não me lembro certo. Na verdade é a divisão, né? A divisão não inteira. Divisão não inteira. Eu quero fazer divisão inteira, certo? Então só vamos rodar de novo. 15 e 21. Aí beleza, aí deu divisão inteira, tá? Lembrando que em Python eu tenho essa distinção entre divisão inteira e divisão não inteira. E aqui a gente quer divisão inteira, por isso a gente coloca esse barra aqui, tá? Vamos lá. Qual que eram aqueles dois números? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E 3, 2, 3, 4, 2. 3, 2, 3, 4, 2. Esse? Isso. É isso. Deu nem tempo de conversar. Deu nem tempo da gente ficar conversando aqui, batendo papo, ele já deu a resposta, certo?
Agora fala pra mim, compensa aprender essa bagaça? Compensa você aprender algoritmos? Compensa você aprender as propriedades matemáticas das coisas? Com certeza. Compensa, velho. Compensa aprender GA? Compensa aprender cálculo? Compensa aprender cálculo numérico? Compensa aprender algoritmos? Compensa aprender estudo de dados? Compensa aprender ordenação? Compensa aprender busca? Compensa. É isso. Se você quiser passar a sua vida esperando o cara calcular o MDC, você passa. Se não, você faz isso e ele calcula instantaneamente. Aí você acha que se você for ser contratado sabendo só calcular do outro jeito, você acha que você vai ser útil para a empresa. Tá. Com certeza. Alguém perguntou? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, você só tinha mutado que eu achei que tinha caído, mas foi na internet. Deu uma bugada. Beleza, tá tranquilo, cara. Vou parar a gravação aqui.